O que eu falei ali foi com respeito ao Gênesis 26, novamente eu confirmando ali, porque quando o Gênesis 26 diz que Abraão guardou os meus preceitos, meus mandamentos e minha lei, que lei ali? Tinha lei escrita? Não, eu vejo de forma oral. Por quê? Porque essas mesmas palavras também é dita no Êxodo 16, verso 27 e 28, e lá também não tinha nada escrito. Agora, quando ele diz aí no Gênesis 26, verso 5, que Abraão foi fiel, meus mandamentos, meus preceitos e minha lei, lá no capítulo 16, verso 4, vai dizer que é através do maná que ele vai provar quem é fiel à minha lei ou não. E aí você vai para o verso 27 e 28 do mesmo capítulo 16 do Êxodo, lá vai dizer, para aqueles que foram catar o maná, mesmo Deus não mandando, eles desobedeceram meus mandamentos e minhas leis. Então, deixa claro que essas leis, esses mandamentos, faz referência ao sábado, se está incluído, sim. Sabe por quê? Porque quando refere o não matar, onde era que estava escrito? Mas quando Caim mata Abel, ele é penalizado. Então, os mandamentos, ele passa a ser escrito no Êxodo 20. Mas, a partir da criação do homem, alguns dos mandamentos ali, eu creio que alguns já existiam, como o sábado não existia antes, né? Ele passa a ser um mandamento santo ali, porque o sábado ele faz parte da criação. Então, ele passa a ser santo a partir dos 6 dias da criação. E ali é muito claro, quando ele descansa para dar exemplo, esse exemplo acontece no maná, Deus não manda também para que as pessoas guardem o sábado, e quando ele abençoa o sábado, essa bênção é para servir para o homem, tanto no sentido espiritual como material, porque Deus sabe, né? Você falou no seu áudio aí muito bem, que Deus sabia que o homem não suportaria trabalhar todos os dias, né? Então ele teria que tirar um dia para descansar. Então ele seria a benção do sábado, do 7º dia, né? Trabalhar os 6 dias e descansar, receber essa benção. E depois ele santificou. Essa palavra santificou é separar para fim sagrado. É por isso que quando você faz o eco com o Êxodo 20, verso 11, vai dizer claramente que ali o dia que ele santificou é o sábado, e vai mostrar quando ele santifica. Ele vai dizer que foi depois de 6 dias que ele cria o mundo. E aí, após os 6 dias, ele santificou. Ele abençoa, ele descansa, abençoa e santifica. Então, ele mostra ali que o 7º dia é o sábado, no verso 11 do capítulo 20, ele vai dizer claramente, ó, em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. No 7º ele descansou, abençoou. Foi por isso que o Senhor santificou o dia de sábado. Então, ele fala no 7º dia, depois ele vai explicar que o 7º dia é o sábado e quando ele santificou, que foi lá no Gênesis, tá bom? Beleza. Posso falar, Daniel? Acho que o Danilo caiu. Posso falar, Danilo? No fato de que são as mesmas. Está cortando não é seu válido. áudio. Ele não é. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora... Olha, o que está acontecendo com você, Valdinei? Você está baseando a sua ideia no fato. Deixa Samuel dar uma palavrinha aí. Antes de o Samuel falar, eu queria dar uma posição para que eu não esqueça para o Danilo aí. Oi, tá, pode falar, Wallace. Wallace? Olha, eu vou falar. Danilo, eu vou fazer uma colocação sobre o que o irmão falou sobre Êxodo 16, e aí depois eu queria te fazer uma pergunta. O irmão falou aí sobre Êxodo 16, que Deus ali colocou a questão do maná para provar a obediência do povo a ele. E antes de Êxodo 16, também não aparece nenhuma ordem mandando você guardar o sábado. Não aparece. Não aparece ninguém dizendo para eles que eles tinham que guardar. Mas aparece Deus chamando a atenção por que eles não estão guardando o sábado. Aí eu te pergunto, como que eles chegaram a esse entendimento que eles tinham que guardar o sábado? Porque ninguém falou para eles. Aí é que está. Aí é que está. Sim, não. Deus... Você concluiu? Não concluí. Tá, isso não é a pergunta. A minha pergunta para ti é no final. Não, você...
Você Não, perguntou. Você perguntou. Desculpa. Depois você faz. Tá bom, vai ser 2 perguntas, tá bom? Então, antes de Êxodo 16, não apareceu nenhuma ordem. Mas Deus, em Êxodo 16, ele executa o mandamento ali. Ele diz: olha, até quando vocês vão me desobedecer? Mas se ele não ensinou antes, como é que ele vai cobrar? Né? Como é que ele vai cobrar? Como é que ele vai cobrar uma coisa que ele não determinou, né, como mandamento? Agora, a minha pergunta para ti é o seguinte, Danilo. A minha pergunta para ti é o seguinte. Pergunta número 2, então. Você já fez uma. Tá, por favor, você responde as 2. Lá em Gênesis, é dito que Deus colocou Adão e Eva no Éden para eles lavrarem a terra e cuidar. Eles tinham uma obrigação a fazer, certo? Lá no Éden. Então, se você concorda que o homem precisa de um descanso, ele não vai aguentar trabalhar 7 dias e 30 dias corrido, precisa de um descanso. E Deus exemplificou esse descanso, certo? Eu te pergunto, Adão e Eva descansou no 7º dia, antes e depois da queda? Porque se Deus deu o exemplo, e você concorda que o homem não pode trabalhar incessantemente, eu te pergunto, Adão e Eva guardou o sábado? Vamos lá, de trás para frente. A última pergunta, você está usando a falácia do anacronismo. Você está aplicando um conceito de depois da queda para antes da queda. Antes da queda é uma situação totalmente diferente do ser humano. O ser humano era perfeito. Ele foi feito para viver para sempre, para durar para sempre. Depois da queda, o ser humano muda. Então, você não pode aplicar o princípio depois da queda, ou seja, de que o ser humano precisa descansar, com uma situação antes da queda, em que o ser humano não precisava descansar. Então rapidinho. Não, réplica não. A primeira pergunta agora. Anote aí a resposta. Agora, a primeira pergunta que você fez sobre Êxodo 16. Em nenhum lugar fala que Deus tinha dado já aquela ordem para eles do sábado. O sábado só aparece em Êxodo 20. Qual é a ordem que aparece em Êxodo 16? Em Êxodo 16, a ordem é: vocês vão colher o maná 6 dias na semana. No 6º dia, eu vou mandar em dobro, para que vocês não precisem ir no 7º dia. A ordem era essa. Aí o que é que o povo faz? Vai atrás do maná no 7º dia. Aí que Deus puxa a orelha deles, tá? Respondido aí as suas 2 perguntas? Não, deixa eu... Não, rapidinho, Danilo. Eu não estou perguntando se você concordou. Eu estou perguntando se você entendeu a resposta que eu falei. Não, entendi a resposta que você falou, entendi. Agora deixa eu só ratificar. Esqueça a primeira parte da minha pergunta sobre Gênesis lá. Esqueça a parte antes da queda. Eu quero te perguntar uma coisa. Depois da queda, Adão e Eva guardou o sábado, seguindo o teu próprio conceito, se o homem tem que descansar, seguindo o teu próprio conceito. Adão e Eva guardou o sábado? Eu não falo esse sábado de hoje, não. Esse sábado de hoje, não. Se eles guardaram o sábado. Essa é a minha pergunta para você. Boa pergunta. De novo? Tá me ouvindo, Danilo? Está chegando cortada a tua fala. Eu vou te perguntar de novo. Depois da queda, seguindo o teu conceito de que o homem precisa descansar 1 dia em 7, seguindo esse conceito, que você concorda, eu concordo, o Samuel concorda, o irmão concorda, todo mundo concorda. Eu te pergunto, Adão e Eva, depois da queda, que tiveram que produzir o seu próprio alimento, eles guardaram o sábado? Eles descansaram no 7º dia? A Bíblia não fala, então não. Eles não descansaram no sábado. E Deus, em momento algum, falou para eles fazerem isso, tá? Então você mesmo se contradiz, né? Descansou no domingo, então. Porque uma coisa... Não, eu não me contradigo. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo que o homem precisa. Eu não estou dizendo que Adão e Eva fizeram isso. É uma necessidade do ser humano. Não significa que eles fizeram. Existe uma diferença entre o que o ser humano precisa fazer e entre o que o ser humano faz. Nós não podemos dizer que Adão e Eva guardavam sábado, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. E também não mostra Deus dando ordem para eles. Olha, Adão e Eva, eu vou expulsar vocês aqui do paraíso, mas não esqueçam, viu? Guardem o sábado.
Descansa em um dia em sétimo. Não tem esse mandamento. Ordem, viu, Danilo? O exemplo de Deus é mais que uma ordem. Não, até porque como é que é o exemplo de Deus? Onde é que Adão viu isso? Onde é que fala que Adão viu Deus abençoando e santificando o sétimo dia? Adão viu, olha, Deus está abençoando e santificando, está declarando esse dia. Quando é que foi escrita essa passagem de Gênesis? Foi no momento da criação? Não, foi 2.500 anos depois. Pois é, quando é que foi escrito Gênesis 2:1? Foi naquele momento? Estava lá de testemunho ocular? O Moisés? Não, ele foi escrever 2.500 anos depois. Então, gente, aí é duvidar. Aí é duvidar. Não, tudo bem, é a tua opinião. A gente está se prendendo ao que a Bíblia fala. O problema é que vocês estão baseando... Deus ir trabalhar e botar Adão e Eva com enxada nas costas para ir trabalhar. Ou Deus descansar e botar Adão e Eva com enxada nas costas para ir trabalhar. Ficaria sem sentido. Quer dizer, o Criador do universo termina de criar o mundo. Ali ele vai comemorar o sétimo dia da criação. Ele descansar e botar Adão e Eva com enxada nas costas para trabalhar. Se Adão e Eva não seguiu o exemplo de Deus, não tem a ideia de Deus descansando. O que acontece é que Deus parou, Deus não criou nada nesse dia. Só isso. Aí é que tá, ele não tem a ideia de descanso como nós temos. Eu já te falei isso antes, Valdinei. O que aconteceu foi que Deus parou, Deus não criou nesse dia nada. Deus terminou nesse dia e parou, cessou a sua obra. Aí o restante, no caso Eva, que faltou criar, ele vai criar depois. Ele não cria. E o Êxodo verso 11, como você explica? Lá ele está dizendo que Deus descansou, depois abençoou e santificou o sétimo dia, que é o sábado. A partir daí, aí você vai para Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10, onde Deus não fala do sábado, ele fala do sétimo dia. Ele fala 2 vezes do sétimo dia e depois ele declara que o sétimo dia é sábado. Depois disso. No capítulo 11, ele diz que o sétimo dia é o sábado e que ele santificou lá no Gênesis. Você vai ver, foi depois dos 3 dias de trabalho, a razão é essa. A razão porque ele descansou, abençoou e santificou, porque ele fez o mundo em 6 dias. Então, ali seria uma comemoração de Deus, eu creio com certeza com Adão e Eva. Bom, aí é uma crença pessoal tua. A Bíblia não declara isso, Valdinei. Pode ser... O dia santo é tornar sagrado. A gente está se prendendo dentro do que o texto bíblico fala. Eu estou me prendendo no que a Bíblia fala. A palavra santificada. Você não está se prendendo a palavra santo? Não, você está falando de comemoração. Santificação não quer dizer comemoração, quer dizer separação. Não, ele santificou, e não tinha sentido ele descansar e Adão e Eva trabalhar. A tua ideia de comemoração é uma crença tua. O texto bíblico não fala isso. Eu usei comemoração porque ele mesmo diz assim, ó, eu criei o mundo. Ele dá o motivo, ele primeiro diz, olha, eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no sétimo dia, eu, Senhor, descansei. Por esse motivo, foi que eu abençoei e santifiquei o sábado. O sétimo dia... Ele, a partir dali... Ele disse que é o sábado. E ele deu a razão e disse quando ele santificou. Ele fala que o sétimo dia... Porque, olha, se o sétimo dia já fosse o sábado, antes disso, sempre fosse, como vocês dizem, o que aconteceria? Deus não ia dizer sétimo dia, ele já ia falar direto sábado. Ora, se todo mundo já sabia que sábado era sétimo dia, então, para que ele vai falar isso? Ficou o sétimo dia, meu querido. Depois daquele declara, o sétimo dia é a parada, é a cessação do Senhor, teu Deus, para ti. Entendeu? Mas ele faz verbo para lá, ele está dizendo que é lá no Gênesis que ele santifica. Ele santifica lá. Só que essa santificação, Valdinei, você está entendendo de uma maneira que não é exatamente o que a palavra. Não. Você está entendendo santificação de uma maneira. Não. Quer dizer outra. Olha, se for por isso, como eu já te falei antes do Bola e do Samuel entrarem, santificação no Êxodo, só no Êxodo, os sacerdotes eram santificados, o tabernáculo era santificado, um monte de coisa era santificados. E aí, a gente continua usando isso hoje? Claro que não. Então, o fato de uma coisa ser santificada não quer dizer necessariamente que você vai observar aquela coisa exatamente do jeito que está lá, sempre, o tempo todo. Aí é que está.
A santificação em si, gente, de um dia, ali do 7º dia, não é suficiente para você jogar aquilo para dali para frente. Senão tudo que foi santificado ali no Êxodo, você teria que estar ali. O que você está falando aí não tem justificativa. Eu posso fazer uma pergunta, Danilo? Um dia para se tornar um dia santo, para as pessoas honrar ali em quem? Valdinei, um dia que ele mesmo diz... Valdinei, Danilo, posso fazer uma pergunta? Valdinei, para o judeu daquela época, para o israelita daquela época, o sábado era tão santo quanto um sacerdote, quanto a Arca da Aliança, quanto o tabernáculo, quanto um sacrifício. Estava no mesmo patamar. Não tinha grauzinhos de santidade. Eu posso fazer uma pergunta, Danilo? Igual, tá? Posso fazer uma pergunta? Danilo, lá em Êxodo 20, há uma passagem que diz assim, até teu animal tem que descansar. Eu te pergunto, se eu for fazendeiro, esse mandamento está valendo para o meu animal ou meu animal tem que trabalhar direto? Eu não sou judeu. Depende. Eu não sou judeu. Depende. Presta atenção. Depende. Vocês alegam que a lei foi dada só para os judeus, né? A lei do sábado. Então, só os animais dos judeus que tinham que descansar. Os outros tinham que ficar trabalhando direto. Eu, como não judeu... É o que acontecia, né? Não, aí eu te pergunto, Deus se preocupou até com os animais, né, para o descanso. E lá em Adão e Eva, lá no paraíso, ele não se preocupou com eles? De novo, você está usando a falácia do anacronismo, Wallace. Você precisa entender que você não pode aplicar situações de antes da queda para depois da queda, ou vice-versa. São épocas diferentes e parâmetros diferentes. Mas eu estou falando depois da queda. Deus não se preocupou que Adão e Eva eles podiam ter uma estafa física e morrer? Porque você está perguntando depois da queda? Isso, eu estou me referindo só depois da queda. Não estou me referindo antes da queda, não. Deus, em Êxodo, ele se preocupou com os animais. Mas lá em Gênesis, depois da queda, ele não estava nem aí para Adão e Eva. Exatamente. Né? Porque então... então, realmente Deus nós... em nenhum momento manifesta essa preocupação. Ele não deixa... Então, deixa eu te falar, que Deus em Gênesis em momento algum. Então, Adão e Eva e os outros... Não... Pode falar, estou te ouvindo. A bênção do sábado é estendida a todos, para os escravos, estrangeiros e animais. Olha que bênção, não era somente para judeus ali, mas estrangeiros, escravos e animais. Então, se era para animais, meu amigo, até os animais receberiam essa bênção. Então, claramente, Deus dá o motivo por que guardar, e ao mesmo tempo ele diz quando isso aconteceu, quando ele santificou, depois dos 6 dias da criação do mundo. Ele santifica o sábado. Então, é muito claro, viu? Oi, estão me ouvindo? Caiu aqui a minha conexão, gente. Não sei a de vocês. Estão me ouvindo? Dá para ouvir, deu para ouvir. Deu para ouvir. Eu não escutei o que vocês falaram nesses últimos 3 minutos. Caiu aqui a minha conexão. Então, só repetindo. Vocês estão querendo perguntar se depois da queda, no teu caso, Wallace, se Deus deu essa ordem. Não, Deus não deu essa ordem. E nem teria por que ele dar. Porque Adão foi criado perfeito pelas mãos do Criador. Ele estava pronto para, se fosse o caso, trabalhar direto. Então, Deus não deu essa ordem para eles de descansar um dia na semana. Não tem isso explícito nem na Bíblia e muito menos nas tradições judaicas, nem nos livros apócrifos judaicos aparece isso. Ou seja, não tem uma base. Vocês estão querendo argumentar em cima do que a Bíblia não fala, e eu estou argumentando em cima do que ela fala. Nos livros apócrifos judaicos tem a referência do sábado, sim, Danilo. Tá, então se tem essa referência do sábado, você diz depois da queda? Sim, depois da queda. Se você for procurar... Se existe essa referência judaica, por que nunca a doutrina adventista utilizou esse argumento?
Sabe, eu vou te dizer por quê. Porque se a gente usar esse argumento, vocês não vão aceitar do mesmo jeito, porque são apócrifos. Não, mas isso daí é irrelevante. Deixa eu te falar. Ao livro dos Jubileus... É irrelevante porque serve, pelo menos, como um registro histórico. Ou seja, se existe esse registro histórico judaico, nunca foi utilizado por quê? Presta atenção. Os livros apócrifos, eles são livros considerados achados arqueológicos, você concorda? Tá, mas que livro apócrifo exatamente você está se referindo? Não são os apócrifos católicos, né, que a gente chama, não são esses. Eu estou falando de escritos judaicos. O livro do Jubileu. Livro dos Jubileus. O Jubileu menciona o quê? Menciona, e realmente, isso é uma narrativa falando sobre o sábado antes do dilúvio. Antes do dilúvio, tá. Sim, e aí, sim, antes do dilúvio. Então, por que nunca a doutrina sabatista utiliza Eu já torno a dizer, é porque se nós trouxermos esse texto, vocês não vão aceitar, vão dizer porque são apócrifos, então não tem relevância, não tem isso, não está na Bíblia, não faz parte da Bíblia. Mas aí isso daí poderia ser usado pelo menos para vocês. Ou seja, quando vocês não usam, vocês estão dizendo que também não dão crédito a esse texto. Não, eu respondo por mim. Tá certo? Por isso que eu sempre digo nos meus debates que eu não vou defender... Eu estou falando assim no coletivo. Eu falo por mim, Danilo. Eu sempre deixei muito claro quando eu ia debater, que eu sempre vou defender a minha posição. Por que eu não defendo a posição da igreja e os escritos da irmã? Porque vocês não aceitam. Então, eu tomei a posição agora de defender o meu entendimento. Entendeu? Vocês não aceitam. Por isso que eu sou muito enfático em dizer que eu não debato e não aceito perguntas baseadas na minha crença, porque eu vou rodar em círculo contigo. Se eu for... Então, o que você está dizendo para mim é o seguinte, que para você existe uma referência em literatura judaica apócrifa de que Adão e Eva guardavam o sábado depois da queda. É isso que você disse, entendeu? Não, eu não disse isso. Preste atenção, eu estou dizendo que existem relatos. Eu não me referi a Adão e Eva. Em nenhum momento eu disse que existe relatos de que houve uma observância do sábado antes de Êxodo 16. Veja bem, eu não estou dizendo... E você tocou nos livros apócrifos. Foi aí que eu falei, existe referência do sábado sim nos livros apócrifos. Veja o que eu estou dizendo. Então isso não tem nada a ver com Adão e Eva, que era o assunto que a gente estava falando antes, que foi, aliás, o objeto da tua pergunta. Beleza. Então, para todos os efeitos, então permanece o que eu já tinha dito. Para todos os efeitos, não existe relato bíblico nem extrabíblico de que Adão e Eva guardavam o sábado por mandamento de Deus. Isso daí todos nós temos que concordar, certo? Não, isso aí relatos escritos não, mas assim como Adão e Eva eram pessoas inteligentíssimas, como você, perfeito, eu creio que você, o Samuel, o rapaz aí também somos pessoas inteligentes para saber fazer e analisar uma coisa implícita na Bíblia, partindo do pressuposto que nós concordamos que o princípio do descanso é uma coisa divina exemplificada por Deus, partindo desse princípio pressuposto, que nós reconhecemos que Deus deixou um exemplo lá no Éden, em Gênesis 2. Que todas então deixa eu ver se eu entendi a tua ideia. Você está dizendo que Adão e Eva, para você, na tua concepção, Adão e Eva guardavam o sábado, ou seja, descansavam um dia em 7, baseada na inteligência deles, no conhecimento deles, mas não necessariamente num mandamento dado explicitamente por Deus a eles. É isso que você quis dizer? Eu entendi isso? Sim, é isso mesmo. Eu passo do pressuposto que eles viram o descanso de Deus nesse dia, porque eles já nasceram adultos, eles já nasceram inteligentes, né? Já nasceram. Tanto é que Eva pecou por quê? Porque ela queria ser igual a Deus. Se ela queria ser igual a Deus, ela não queria descansar que nem ele? Se ela queria ser igual... Se a serpente disse para ela que ela ia ser igual a Deus, eles eram inteligentes, eles queriam ser deuses, né?
eu passo do pressuposto que eles viram tudo após sua criação. Eles viram tudo o que Deus fez, todas as coisas acontecendo. Então, se eles viram, consequentemente, depois de serem expulsos do paraíso, onde Deus falou que eles iam ter que lavrar a terra para tirar seu próprio alimento, eles vão dizer o quê? Sendo pessoas inteligentes, então, eu tenho que trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Porque foi assim que Deus fez, entendeu? Mas, Wallace, se isso, tudo que você falou, tivesse acontecido assim, não seria o natural que Adão e Eva passassem essa regra, essa observância para os seus filhos, descendentes, e aí nós teríamos registro disso nos diversos códigos das civilizações antigas? Seria o natural, né? Seria o normal. No entanto, nós não temos esses registros, nós não temos registro nenhum das civilizações antigas dessa questão de você ter um dia de descanso semanal sendo o 7º dia. Mas tem, Danilo. Se vocês pegarem a literatura de vocês vão encontrar. Não, mas aí, na nossa literatura não tem nada disso. Não. Pegue o livro de Ezequias, os 10 Mandamentos, que ele vai falar justamente sobre isso, que tem povos na Mesopotâmia que guardavam, eles tiravam dia e 7. Não, preste atenção, você falou que se não teria registro, certo? Você falou, se você pegar o livro de Ezequiel Soares, se eu não me engano, 10 Mandamentos, ele cita que povo da Mesopotâmia, eles também tinham por costume tirar um dia e 7 para descanso e para adoração a Deus. Agora, da onde que não, preste atenção, nós estamos falando... entender uma prova. Uma prova de que alguém, naquela época, também tinha por costume guardar um dia em 7 e cultuar nesse 7º dia um Deus. Eu não estou dizendo que seja o Deus de Adão e Eva, mas aquilo que nós falamos, de passar boca a boca, de geração a geração, como eu e os irmãos acreditam, que os mandamentos foram passados assim. A pergunta que você botou aí é que deveria ter algum registro. Eu estou dizendo para você que tem. A própria igreja de vocês fala sobre isso. Existe relato aqui. Além do fato de ser muito estranho que uma denominação como a minha, que não é sabatista, tivesse um registro desse, enquanto que a tua não tem esses registros, já é algo estranho. Mas tudo bem, é algo que a gente pode consultar e verificar, tá? Eu tenho esse livro aqui nos meus arquivos, vou até verificar, porque eu ainda não vi essa referência, tá? Mas fora isso, gente, nós estamos aqui já vamos para 2 horas, tá? De conversa. Pastor Isaac agora, vídeo, viu? O Valdinei Silva, Valdinei Santana já colocou aqui as colocações dele. O Samuel, não sei se o Samuel falou alguma coisa ou anotou alguma coisa, não vi nada dele aqui. Pastor Isaac Silva, você também gostaria de deixar alguma... Paz, Senhor. A gente já está caminhando para os instantes finais, mas algo a falar sobre esse tema? Pena que eu cheguei um pouco tarde aqui, né? Fui atualizar lá o grupo e eu tô vendo aí um pouco que estão falando sobre essa questão, mas eu queria dar um salto de Gênesis para Atos dos Apóstolos, pode ser? O assunto debatido é Gênesis e Êxodo, certo? O Novo Testamento nós vamos debater para a semana. Para a semana nós vamos entrar o debate, o sábado no Novo Testamento. Tá certo? Aí eu quero que você faça um comentário no Gênesis e no Êxodo, tá certo? Gênesis e Êxodo. Então, como eu já cheguei no final, então, quando for na questão do Novo Testamento, aí eu quero pontuar alguma coisa sobre isso aí. Certo, mas pode falar do Gênesis e o Êxodo aí. Não, para não perder o intercurso aí, né? Olha, veja só. Sobre a questão da guarda, a questão do sábado, nós entendemos que o sábado não seja especificamente um dia específico, né? Mas, como foi falado, um dia em 7. Se é um dia em 7, pode ser qualquer outro dia que seja guardado. Não especificamente que seja realmente o sábado, mas um dia em 7. Eu corroboro aí com foi falado aí, já chegando no final do debate, né? Então, nós entendemos que sim, há um dia
que realmente é designado para a comunhão, devoção, adoração, que foi como a regra, vamos dizer assim, de parâmetros de referência, né? E entendemos que realmente não é necessariamente que seja um sábado, mas um dia em 7, haja vista que todos os dias são os dias que devem ser realmente guardados para o Senhor. Sobre Atos, vamos deixar, então, para o próximo momento que tiver para esse diálogo. A gente pode marcar viu, irmão? Uma outra data. Você não acha estranho aí, pastor? Deus determinar, ele santificou o 7º dia no Gênesis. Aí ele vem para o Êxodo 20, quando ele vai escrever em tábuas de pedra, ele vai dizer que o 7º dia é o sábado, e ele diz que o sábado tornou um dia santo. Não é estranha a sua fala, eu escolher esse dia que não seja o sábado, eu não estou desobedecendo a Deus, porque há 104 textos, não vou dizer porque nós estamos debatendo o Êxodo. Então, aqui no Êxodo, ele vai dizer que o 7º dia que Deus santificou é o sábado. Ele mostra o motivo, porque ele trabalhou 6 dias, criou tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou, abençoou e santificou o sábado. O 7º dia é o sábado. E o Senhor colocar para o domingo, para a sexta, não é uma desobediência? Não, veja só. Onde eu quero entrar na proposta de que lá justamente Atos dos Apóstolos, que vai cair justamente sobre a questão de Gênesis, de Êxodo, porque você veja bem, Atos capítulo 15, depois os irmãos peguem a Bíblia, foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro concílio em Jerusalém, tá? Que havia, como nós sabemos que o cristianismo, ele saiu do judaísmo, então o cristianismo é um período de transição do judaísmo, né, que saiu do judaísmo. Então, o judaísmo, houve esse processo de transição de que aqueles que se converteram eram judeus, mas que então no processo do cristianismo, correto? Dito isso, quando nós vamos ver lá em Atos, capítulo 15, nós vamos observar que alguns judeus que se converteram ao cristianismo quiserem impor ainda aos cristãos gentios as mesmas práticas do Antigo Testamento, correto? Querendo colocar as mesmas práticas do Antigo. Então, o que aconteceu? Aí. Houve o concílio, né? Houve o concílio de Jerusalém, ali houve a deliberação. E o que aconteceu? Se você pegar nos últimos versículos, tá? Tiago, que presidiu a questão desse concílio, como então os gentios deveriam se comportar? E vai, se não me engano, agora versículo 22, 24, eles vão dizer assim: pareceu-me bem a nós e ao Espírito Santo que não vos imponhais qualquer outro cargo. E eles vêm dizendo que era se abster das carnes sufocadas aos ídolos, da idolatria e da fornicação. Ok? Então, haja vista que, se o sábado ele tivesse essa vigência e essa importância direcionada a todos, por que então os discípulos não direcionaram também dizendo para eles, guarde também o sábado? Então nós vemos Boa que pergunta. a colocação... Boa pergunta. Boa pergunta, senhor Pedro. Então, a colocação que é dada, e nós vamos ver ali que a igreja que estava composta era de judeus, deliberando de um assunto para os gentios. Então, nós vamos ver que o que é colocado ali, os discípulos colocam pela atuação, eles dizem que é corroborado pelo entendimento do Espírito Santo, essas questões que nós pontuamos, e não é colocado como ponto primário, como é dito, fundamental, basilar, o sábado, e por que não foi colocado para os discípulos que eram gentios? Haja vista que no processo de transição, todos estavam debaixo da mesma graça, do mesmo poder, tanto judeus como gentios. Então, nós vemos que essa conotação de trazer, vamos dizer assim, uma supremacia para o sábado, destoa e distorce daquilo que os escritos sagrados não entendem. Aí eu pergunto, Jesus guardou o sábado?